espírito inabalável. Irmãos, nós estamos vivendo hoje um tempo em que se cuida muito do exterior. As pessoas buscam bastante isso, né? As clínicas por aí é procedimento para isso, procedimento para aquilo. Irmão, era tempo que cabeleireiro você ia lá cortar o cabelo, né? Hoje, e uns negócios que às vezes fica caro, né? É um comércio. Mas, de qualquer forma, a gente vê que hoje as pessoas se preocupam muito em cuidar do exterior, mas às vezes se esquecem do interior, aqui dentro, coração, lá no interior. E às vezes a gente vê que aumenta a beleza estética, paradoxalmente aumenta a maldade humana também. O mundo está assim. E eu quero meditar nesse versículo. Eu quero que você nesta noite você possa pedir para Deus: Deus, me dê um coração puro, me dê um coração novo, um coração reto. Obrigado, Madalena, Deus abençoe. A palavra do Senhor nos fala que aquele que der nem que se for um copo de água para um dos meus pequeninos, esse receberá galardão. A Amada trouxe 2, ó, aí em dobro o galardão, né, Amada? Você vê, irmão? Tem que tomar posse, você tem que conhecer a palavra, tomar posse da palavra, né, irmão? Esse versículo aqui que nós lemos, ele é um paralelismo. No hebraico não tem rima. No português nós temos muita rima, mas no hebraico não existe rima. Existe um paralelismo de ideias. E nós vemos que dentro de tudo isso daqui, a Bíblia mesmo nos relata que o cristianismo, ele é a religião do coração. E é por isso que a Bíblia mesmo ela fala: filho, dai-me o teu coração. O coração, ele representa o nosso mundo interior, representa a nossa alma, nossa mente, nosso sentimento, envolve tudo isso. Tanto é que a palavra, quando fala sobre nós amarmos a Deus, ela diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então nós vemos que nós podemos tirar algumas lições desses versículos. 3 lições: a importância do coração, a condição do coração e a necessidade do coração. Vamos ter aqui um culto cardiológico, vamos falar só do coração hoje. Olha só, irmãos, por que eu tenho que tratar o meu coração? Por que, pastor? Nós temos que cuidar do nosso coração. Em Marcos 7, 21, tem muita gente estudando hoje comportamento. Pasmem você, mas a raiz do comportamento das pessoas, ela está justamente nessa condição do coração. Olha como que diz Marcos 7, 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. 22. Os furtos, a avareza, a maldade, engano, dissolução, inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Sai da onde? Do coração. Todos esses males precedem de dentro e contaminam o homem. Vem de dentro para fora, irmão. Veja bem, o nosso comportamento reflete o nosso coração. Então existe uma linha de psicologia chamada behaviorismo, que ela estuda o homem e o seu comportamento. E eles dizem que você não é o que você pensa, você não é o que pensam que você é, mas você é o que você faz. E quando Davi, nós vemos Davi falando aqui, e ele pedindo a Deus: Deus, cria um novo coração, um coração puro. É porque anteriormente, irmãos, o coração dele, um coração impuro, levou ele à prática do adultério, levou ele à prática do homicídio. Então às vezes nós estamos preocupados na diferença ali entre a essência da religião, e nós estamos preocupados com a tradição dos homens, mas
Sinceramente, irmãos, temos que nos preocupar com outras coisas. Olha só, Mateus 23, 25, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Ele diz assim, ó, limpe o interior do copo, para que o seu exterior também fique limpo. Você já foi beber alguma coisa em algum lugar e o copo está sujo? É triste, né? O que é pior, o copo está sujo por fora ou o copo está sujo por dentro? Os dois, irmão. Está sujo. Só que aqui a palavra do Senhor não está nos falando sobre o interior do copo, porque a gente dá mais importância ao interior do copo. Por quê? Quando a gente vai beber o líquido está dentro do copo, não está fora do copo. Então o interior do copo tem uma importância. O nosso interior, irmãos, também tem uma importância. Ele diz assim: limpe o interior do copo para que o exterior fique também limpo. Aqui Jesus ele fala para mostrar por fora o que você é por dentro. Então o coração é importante, irmão, porque ele determina isso para a nossa vida. Segundo, o coração é importante porque ele determina os seus empreendimentos. Aleluia. Provérbios 16, verso 1. O coração do ser humano pode fazer planos. Aleluia. Pergunta aí para o seu irmão: tem propósito, tem plano aí? Tem algum projeto? Tem projeto? Tem planos? Todos nós fazemos planos. Nosso coração pode fazer os planos. Mas, irmãos, é tão bom quando a resposta ela vem dos lábios do Senhor. Por quê? Porque a resposta é certa. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Qual que é o segredo aqui? É nós fazermos os planos de acordo com o que vem do lábio do Senhor. Porque às vezes nós fazemos planos, mas se os nossos planos não estão de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, o que acontece é simplesmente que a gente se frustra. Por quê? Porque todos os caminhos, verso 2, de uma pessoa são puros. Quando a gente tem uma ideia, a gente fala: olha, essa ideia é a melhor que eu já tive na história da minha existência. Só que a palavra mesmo ela dá continuidade e fala assim: aos seus próprios olhos. Para nós é a melhor coisa, mas o Senhor sonda o Espírito. O Senhor ele conhece o coração. Nossos planos, irmãos, eles são um reflexo do nosso desejo e às vezes daquilo que eu preciso. E daí vem os propósitos da vida. Terceiro lugar, Mateus 12, 34. Diz assim: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Irmãos, quando você ouve uma pessoa por algum tempo, você pode avaliar o que está no coração dela. Por quê, pastor? Porque aquilo que ela fala com a boca é aquilo que o coração está cheio. Essa é uma realidade. Então, irmãos, um outro detalhe é que o nosso coração, ele determina a nossa capacidade de avaliar. Tito 1,15: todas as coisas são puras para os puros, mas para os ímpios e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Quando você pega uma pessoa pura, o coração da pessoa puro, a pessoa ela não leva para a maldade. Quando você pega uma pessoa que o coração dela está corrompido, que não é puro, você fala alguma coisa, a pessoa leva para a maldade. Por isso que às vezes as pessoas são tão mal compreendidas. Por quê? Não é só o que as pessoas falam, mas o que elas compreendem. Tem um negócio lá na lógica que a gente fala assim: as pessoas elas compreendem aquilo que elas querem. Por quê? Porque apesar da gente explicar, por vezes as pessoas elas só entendem aquilo que elas querem. É verdade. Só aquilo que elas querem, que elas venham a compreender. Então todas as coisas são puras para os puros.
Mas para os impuros e os descrentes, nada é. Então você já notou isso? Às vezes a pessoa ela tem um coração sujo. E ela só vê o quê? Sujeira. Vê sujeira em tudo. E ela pensa, e ela projeta para outra pessoa o que o outro não é. Então não se preocupe, irmão, se às vezes as pessoas elas te taxarem de uma coisa que você não é. Porque por vezes elas vão te dizer aquilo que está no coração delas. E não é aquilo que você é, mas é aquilo que está dentro do coração dela. E isso é muito sério. Porque tem gente que vê maldade, irmãos, em tudo, vê pecado em tudo. E tem os outros que não vê pecado em nada também. Isso também é um perigo. Por quê? Porque a sua capacidade de avaliação, ela determina aquilo que é determinado por aquilo que está no seu coração. Sabendo como que é importante nós termos um coração diante do Senhor? Quanto é que a boca fala o que o coração está? E todos conhecem o versículo. Quinto lugar, o coração, irmãos, ele é importante. Por quê? Porque ele define a nossa adoração. Aleluia. Mateus 6, 21. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Onde que está o seu coração? E aí vem uma questão de importância. Porque aquilo aonde está o teu coração é aquilo que você vai dar importância. Você dá importância para quê? Para aquilo que é o seu tesouro. Se você... Sabe quando criança ganha um brinquedo novo? Já viu criança ganhar um brinquedo novo? Que ela queria muito? O que ela faz? Ela vem para a igreja e ela traz o brinquedo. Ela vai para a escola e ela quer levar o brinquedo. Ela vai brincar na casa do amiguinho e ela quer levar o brinquedo. Por quê? Aquele ali é o tesouro dela no momento. Aí existe uma questão de importância para a nossa vida. De importância. Porque aonde está o tesouro, está o seu coração. Se o seu coração está em Deus, você deixa as outras coisas e busca Deus. A partir do momento que você está deixando de buscar a Deus pelas outras coisas, as outras coisas estão tomando o lugar de Deus. Por quê? Porque as outras coisas estão sendo o seu tesouro. E a palavra nos diz lá no verso 24 o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então aquilo que nós adoramos, irmãos, é aquilo que o nosso coração coloca e deposita toda a confiança. Se você adora a Deus no seu coração, se o seu coração é de Deus e você adora de todo o teu coração. Em último lugar, o coração ele determina a salvação eterna. Aleluia. Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então nós começamos a ver a Deus pela fé, que nós vemos pela fé, e um dia nós vamos ver Ele face a face, por causa dessa fé. Então Provérbios ele fala que nós devemos cuidar do nosso coração, porque do nosso coração procede as fontes da vida. É como o coração fosse um poço artesiano, não para de jorrar água. Essa foi a importância do coração. Tem a condição do coração. O profeta Jeremias mesmo diz que enganoso é o coração mais que todas as coisas, e que ele é desesperadamente corrupto. E ele pergunta assim: quem o conhecerá? Por que corrupto e enganoso? Davi fala o porquê. Davi fala no Salmo 51:5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Irmão, você pega um recém-nascido, nenezinho, coisa mais linda, já nasce em pecado, e a criança vai crescendo. E não sei se você, pai e mãe, percebeu, mas você não precisa ensinar a maldade para ele. Você tem que inibir a maldade.
Por quê? Porque essa questão da maldade, se você deixar, ela flui naturalmente, por causa da nossa natureza pecaminosa. Tinha uma avó que estava preocupadíssima com um neto. Um neto novinho, chegou para a avó, e a avó ficou desesperada, veio buscar aconselhamento. Por quê? O menino chegou para ela e falou assim: ô vó, eu quero comer esse doce. Aí a avó falou assim: não, seu pai falou que não é para você comer doce agora. Vai lá pedir para ele, se ele deixar, você come. Aí o menininho foi lá, novinho, perguntou: papai, posso comer o doce lá? O pai falou: não, você não vai comer aquele doce agora não. E a avó só de ouvido, né? A hora que o menino chegou para a avó, falou assim: e daí? Ô vó, o pai deixou eu comer o doce, dá o doce aí. E a avó estava desesperada. Por quê? Porque o menininho novinho estava mentindo. O que acontece, irmãos? É que essa condição da maldade, ela flui naturalmente. E a gente conhece a corruptibilidade que existe dentro de nós, e às vezes nós só não vivemos ela porque o Espírito de Deus, a graça de Deus, ela preserva e nos inibe essa condição. Tanto é que quando você, cristão, vai fazer algo errado, você tem o que o Márcio falou aqui, o temor. Não é medo, não é medo, é um temor. E aqui cai bem essa questão do temor, porque nós tememos a Deus, mas não porque Deus é um Deus que vai nos chicotear, vai nos maltratar, mas porque nós amamos a Ele. Nós tememos a Ele porque, como posso eu fazer algo contra esse Deus que me ama tanto? E ali entra essa condição da graça de Deus que nos preserva e nos inibe. É por isso, irmãos, que essa questão da corruptibilidade humana, a graça de Deus que está sobre nós e em nós, faz com que nós sejamos diferentes nesse mundo. E aí que vem o nome de cristão. Por isso, irmãos, que em muito a Bíblia fala que nós não devemos julgar uns aos outros. Porque quando nós julgamos, irmãos, nós sentamos na cadeira de juiz. E nós temos essa questão da corruptibilidade. Seria como o sujo falando do mal lavado quando nós julgamos alguém. Isso é muito sério, porque Deus, Ele conhece todas as coisas. E Ele tem projetos em todas as coisas. Você lembra da história de Paulo? Que antes era chamado Saulo? O que ele fazia? Fazia nada não, pastor, só perseguia os cristãos e matava. Matava em nome de Deus ainda. Ele entrava nas casas, era cristão, ele matava os cristãos, perseguia os cristãos, para não falar. E Paulo, ele matou muita gente. Estevão mesmo, Paulo, ele estava lá presente, ele era testemunha da morte de Estevão, quando Estevão foi assassinado, foi morto. E ali Paulo, em um momento, teve o que? Uma conversão. O Espírito de Deus agiu sobre ele. E agora? Como que Paulo, ele prega o Evangelho? Ele fala assim: eu sou escravo de Cristo para com os gentios. E Paulo, ele fala: eu fui chamado por Deus para pregar o Evangelho aos gentios. Ele chegava onde ele chegava, na sinagoga, ele procurava a sinagoga, pregava para o judeu, mas ele evangelizava quem? O gentio. Ele foi um missionário para os gentios. E Paulo, ele era perseguidor dos gentios. E ele matava os gentios. Ele matava os cristãos. Ele matava e matava em nome de Deus. E um dia ele se converteu. Você daria crédito para uma pessoa assim? Quem daria crédito para Paulo por ele ter se convertido?
Você falaria assim, não, Paulo ele é uma pessoa de Deus. Está certo que ele matou muita gente no passado, mas agora ele está aqui pregando? É igual o pastor aqui pregando. Já imaginou o pastor aqui pregando? Assim, não, o pastor tem uns 20 homicídios para trás aí, mas ficou para trás. Já pensou isso? Qual que é a credibilidade? Mas Paulo foi um grande homem de Deus. E muito se converteu e ele escreveu muitos livros. E evangelizou em muitos lugares. É igual, seria mais ou menos assim. Tipo, já pensou se Alexandre de Moraes se convertesse? E aí, irmão? Você ia no culto com Alexandre de Moraes? Imagina se daqui a pouco entrasse ali pela porta a irmã Anitta. Como que seria? Você pediria para ela orar por você? Sabe o que é isso, irmão? É para a gente medir como está o nosso coração. Como está o nosso coração. E uma das coisas que nós não podemos fazer do nosso coração, irmãos, é julgar. Nós não podemos ter ódio das pessoas. Não podemos ter ódio das pessoas. Nós temos que orar, irmão, para eles se converterem, para eles aceitarem a Jesus, conhecerem a verdade de Jesus. Assim como Paulo um dia teve uma mudança, uma transformação, nós somos chamados hoje para pregar esse evangelho, que transforma as vidas, que muda as vidas, e muda de dentro para fora. Por quê? Porque ele trata o coração. Cria em mim um coração puro. Por que nosso coração ele é importante? Ele é corrupto. Precisamos de um transplante, de coração. Eu vou te falar, irmão, nós precisamos de uma purificação diária do nosso coração. A palavra de Deus, ela diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Quando Davi, ele diz, cria, ó Deus, em mim, ele diz isso, irmãos, por quê? Porque ninguém pode purificar um coração senão Deus. E esse texto que nós lemos é o texto base da doutrina da regeneração. Lembra que Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Ele fala: mas como nascer de novo? Se nasce de novo, irmãos, através da ação do Espírito Santo. E veja que esse versículo, a todo momento o sujeito, ele é Deus. Por quê? Ele fala assim: Deus, porei no coração, tirarei do seu coração, darei um coração. Você está entendendo, irmãos? É Deus quem faz. Porque a igreja em si, irmãos, ela não muda ninguém. O pastor não muda ninguém. A pessoa, ela pode ser membro da igreja até a morte, chegar lá no céu com a cartelinha de membro, e aí o anjo olhar para ele e falar: olha, você veio para o lugar errado, está no lugar errado. Por quê? Porque Jesus, ele disse que não podemos morrer em nossos pecados, e se alguém não nasce de novo, não poderá ver o reino de Deus. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Entenda, coração e espírito são a mesma coisa. E Deus diz: porei dentro de vós o meu espírito.
E qual o medo de Davi? Ele pecou, ele tentou esconder o seu pecado. Mas ele diz assim: cria, Deus, em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Por que Davi ele fala assim? Retire de mim o seu? Qual que é a diferença de Davi e nós hoje? A graça de Deus. Davi é antes de Jesus. Antes de Jesus, o Espírito de Deus, ele não habitava dentro das pessoas. Ele visitava as pessoas. Então o Espírito de Deus estava com Davi. A partir do momento que Davi ele peca, a partir do momento que Davi ele faz algo errado, o Espírito de Deus pode ser afastar dele. Comigo e com você, como já foi pago o preço de sangue por Jesus, o Espírito de Deus ele não se afasta de nós, porque ele está amalgamado ao nosso espírito, está unido ao nosso espírito pelo sangue de Jesus. Então o Espírito de Deus ele está dentro de nós. Por isso que tem essa guerra entre a nossa alma e o nosso espírito, a nossa vontade e aquilo que Deus tem para nós. E Davi ele tem esse receio: não lances fora da tua presença, não se afaste de mim, Senhor. Irmãos, eu e você, nós precisamos de purificação todo dia. Porque o nosso coração, irmãos, ele é um coração que nós somos pela graça de Deus salvos, somos perdoados pelo pecado, mas é um coração que vive ainda onde existe o pecado. Nós estamos libertos da presença do pecado. Então, irmãos, o pecado ele ainda está ao nosso redor. E Paulo ele diz: e bem que eu quero fazer o bem, não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu não consigo, e eu faço o mal. Então o único recurso que nós temos é de entender e pedir para Deus todo dia: Senhor, limpa o meu coração. Sabe, irmãos, Deus ele conhece o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso falar e o nosso andar, o nosso pensar. Segundo o profeta, Deus não nos vê como o homem nos vê, o exterior, mas Deus ele vê o nosso interior, e Ele sabe quem você é. Com Deus não tem essa lei da PDGG lá, que é a lei de você, da informação de dados, né? Hoje tem uma lei que restringe a informação de dados. Você chegar lá na loja lá e falar: ô pastor, de quem que é esse número aqui? Passa o CPF da pessoa, o nome da pessoa. Eu não posso. Por quê? Porque essa lei condiciona que você não pode passar a informação sem a pessoa ter ciência. É uma lei que resguarda a pessoa, a informação sobre a pessoa. Mas Deus ele não está sujeito a essa lei. Por quê? Deus ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo. Deus sabe, irmãos. Deus sabe a motivação do seu coração. Ele sabe por que você canta. Ele sabe por que você prega. Ele sabe por que você está vindo à igreja. Ele sabe por que você está servindo a Ele. Por isso que Davi não fala com ninguém, ele fala com Deus. Cria em mim, Deus, um coração puro. E que essa seja, irmãos, a nossa oração nessa noite. Senhor, cria em nós um coração puro. Cria em mim um coração puro. Nós possamos chegar até Deus, pedir a Deus: Deus, tira a impureza do meu coração. Por quê, irmãos? Porque tudo que nós praticamos, tudo que nós vivemos surge primeiro no coração. O pecado, a nossa doutrina, a nossa vida pecaminosa, a
nossa vida neste mundo, lança uma ideia pecaminosa, é uma semente, e essa semente ela frutifica, e essa semente muitas vezes ela é concretizada de dentro para fora, porque ninguém faz nada por acaso, sempre começa onde? No coração. Então, irmãos, que nós possamos nesta noite falar com o Senhor: Senhor, cria em mim um coração puro, transforma o meu coração, transforma a minha vida, para que eu possa viver a graça de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Somos pecadores, somos falhos, mas aprove o Senhor a nos amar. Ele nos amou e Ele nos deu a salvação, e nós somos perdoados. Mas você viver com um coração puro vai direcionar você por caminhos retos, caminhos bons. Porque se nós não tivermos um coração puro, irmão, nós vamos ir por caminhos tortuosos, caminhos que passam por precipícios, caminhos que nos levam a problemas. Por isso que nós temos que ter um coração diante de Deus, para que nós possamos viver uma vida abençoada nessa terra. Você quer viver a graça de Deus, a bênção de Deus, os caminhos do Senhor? Fala para o Senhor assim, fala: Senhor, renova o meu coração, renova a minha vida, renova, Senhor, de dentro para fora. Irmão, se precisar perdoar, perdoa. Se precisar pedir perdão, peça perdão. Sabe, irmão, é você pisar na cabeça do diabo. Sabe uma coisa que pelo menos eu tento muito, é sempre levar para o lado bom. Você leva as coisas para o lado bom? É o seu coração, irmão, que dita isso. É uma guerra, porque por vezes pessoas vão fazer as coisas para você pensando no mal. Escuta isso aqui, irmão, isso aqui é importante. Por vezes pessoas vão fazer coisas contra você pensando no mal. Mas você vai ficar bravo com essa pessoa, irada, com ódio. Você vai querer retribuir na mesma moeda, para não falar se vingar. Ou você vai falar: tudo bem. Por que falar tudo bem? Me fizeram mal? Por causa do coração. Porque no teu coração, irmãos, está escrito as leis do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor. E quando o nosso coração ele dita a nossa vida, mesmo que façam o mal para nós e o mal chegue até nós, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não fique irado, irmãos, com as pessoas se elas fizerem o mal. Não, perdoa. Deus sabe todas as coisas. Isso aqui vai passar. E leva para o lado bom. Nem se for para o lado bom em Cristo Jesus. Não, Deus sabe todas as coisas que acontecem na minha vida é para o meu bem, até as coisas ruins. Por quê? Porque a palavra dele nos diz isso. E aí, irmãos, nós vivemos uma vida diferente. Nós vivemos uma vida como cristãos, pequenos Cristos. O que você acha que Cristo faria no seu lugar? É difícil, porque ele fala assim: se alguém ir fazer algo errado com você, perdoa. Aí os discípulos perguntam: quantas vezes nós temos que perdoar? Quantas vezes, irmão? Vocês conhecem, né? A pergunta é: vocês conhecem, mas põe em prática?
Aí vocês fazem igual os discípulos, falam: Senhor, aumenta-nos a fé. Foi o único momento que os discípulos pediram para Jesus aumentar a fé deles. É uma guerra, irmãos, mas nós vamos vencer. Nós vamos vencer porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então tenha um coração bom, busque isso no Senhor, faça o bem, viva o bem, fale o bem, seja um cristão, porque pessoas não olham e não veem. Nós somos hoje, sabe, a maior forma de evangelismo nessa terra, assim como Paulo foi. Paulo foi um grande evangelista. Você hoje é chamado como um grande evangelista. Sabia que você tem um momento de conversão? É assim, ó, nós temos um momento que nós recebemos a conversão pela graça de Deus, é o chamado para a conversão. Aí você fez o quê? Levantou a mão e aceitou Jesus. Todos aceitaram Jesus? Então levanta a mão e fala assim: Jesus é o meu Senhor e Salvador. Jesus é o meu Senhor e Salvador. Aleluia. Esse foi o que? O primeiro ato de conversão. O segundo ato, irmãos, de Deus sobre a nossa vida é quando Ele tem um chamado para nós. Aí Ele nos chamou. Por exemplo, Paulo teve um chamado para evangelizar eu tive um chamado, Paulo, um chamado para o apostolado. Eu tive um chamado para ser pastor. Você tem um chamado também de Deus para ser um evangelista. Você tem um chamado de Deus. Por isso que às vezes, irmãos, às 3 horas da manhã, você é incomodado por Deus para orar. É o teu espírito, é o Espírito Santo de Deus te incomodando para você, por causa desse chamado. E um dia eu fui chamado, e eu atendi ao chamado, por isso que eu estou aqui hoje. Não queria. Tentei, igual o leão da montanha, saída pela esquerda, saída estratégica pela direita, não sei se você lembra desse desenho. Mas não teve jeito. Não queria. Mas aí Deus tem um chamado. E nós, irmãos, como missionários de Deus, como pessoas para exercer esse chamado, você pode ser um dos maiores evangelistas dessa terra. Nem tanto pelo falar, mas sabe como? Pelo seu testemunho. Porque as pessoas lá fora, eles não leem a Bíblia, eles leem a sua vida. E é isso que faz a diferença. Você pode ser um grande evangelista. Por quê? Porque o seu coração foi transformado em Cristo Jesus. E tudo aquilo que você vive, evangeliza as pessoas. Você está vendo como é bom viver debaixo da graça de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus e da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que tudo vai bem e tudo vai te dar certo. Creia nisso. Pastor, quando que eu começo? Isso aqui, ó. Senhor, dai-me um coração, um novo coração, coração reto, coração justo. Amém, irmãos? E viva uma vida abençoada pelo Senhor. Aleluia. Eu vou até aqui. Até aqui. Espero que esse sermão te incomode bastante, assim como me incomodou. E que mude a sua vida, assim como mudou a minha. Aleluia. É tão legal essa questão da humanidade, né? Porque eu também sou humano, também vivo, também, quando o chicote estrala, eu também sinto. Mas sabe, irmãos, não tem coisa melhor do que nós vivermos na presença de Deus. Não tem coisa melhor do que nós vivermos na dependência de Deus. Porque tudo que vier nas suas mãos será fácil para você fazer. Tudo que vier sobre você vai te levar para a prosperidade, e a graça de Deus é abundante sobre a sua vida. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Quero orar por você, nós já vamos encerrar. Coloca a mão no seu coração,
nesse momento. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Tu és bendito, ó Santo Espírito. De Ti venho convencer, de Ti vem, ó Espírito Santo de Deus, o ajuste, o trabalhar, o mover. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, age no nosso interior. Assim como Davi, ele pediu ao Senhor, dá-me um coração puro, um coração justo, um coração reto. Nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, transforma, Deus, a nossa vida, transforma o nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós somos falhos. Perdoa-nos porque pecamos contra Ti, pecamos contra o nosso irmão. Mas, Senhor, prove o Senhor a nos amar. Senhor, em nome de Jesus, transforma o nosso interior. E nos momentos mais difíceis, ó Pai, nós possamos ver a Tua graça e a Tua mão de poder. E nos momentos de bênção, nós possamos ver a Tua graça e a Tua mão de poder. E nos momentos, ó Pai, em que nós estivermos juntos, possamos Te ver, ó Pai, ver o Teu agir. E nos momentos, ó Pai, de maior solidão, onde estaremos sozinhos, que nós possamos também sentir a Tua presença e ver que o Senhor está conosco. Senhor, que diante da Sua presença, o nosso coração, ele seja um coração. Transforma, Deus, a nossa vida. Transforma, Pai, os nossos desejos, as nossas vontades. Que não seja, ó Pai, eu, mas sim o Senhor sobre a nossa vida, sobre a minha vida. Que não seja, ó Pai, a minha vontade, ó Pai, mas a Tua vontade, ó Pai. Faz, ó Deus, o Teu agir sobre nós. Faz, ó Deus, o Teu agir sobre o nosso lar. Faz, ó Deus, o Teu agir, ó Deus, em todas as áreas. Vai trabalhando, Senhor. Transforma o coração, ó Pai, para que nós possamos ser felizes. Transforma o coração, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Senhor, para que nós possamos ser lindos, não só por fora, mas por dentro também. Senhor, vai transformando, ó Pai, o nosso coração agora, vai restaurando, tirando toda a mágoa, toda a dor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, todo dardo inflamado do maligno lançada contra esta vida agora, toda mentira de Satanás, que não pode, que não consegue, que não é. Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Nesse momento, ó Pai, eu oro, intercedo, ó Pai, pelo meu irmão, pela minha irmã. Abençoa ele, abençoa ela, ó Pai, com a Sua graça, com o Seu poder, ó Pai. Livra, ó Deus, de todo o mal. Senhor, que os caminhos deles, ó Pai, sejam caminhos retos, sejam caminhos guiados pelo Teu Espírito. Que nós possamos assim viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós possamos, ó Deus, crer no Senhor e viver o melhor nesta terra. Senhor, Pai, como igreja, ó Pai, nós oramos. Senhor, cuida da nossa família, cuida da nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos aqui nesta noite, eu e a minha casa temos um coração do Senhor. Eu e a minha casa servimos o Senhor. Senhor, e é nesta noite que nós selamos aqui, ó Pai, essa oração. Porque a Tua palavra nos diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Abençoa, Pai, o Teu filho, a Tua filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega na mão do teu irmão que está à tua esquerda, à tua direita, levanta a mão dele para o alto. Que assim o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito, do doce Espírito, sejam sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Shalom, Adonai. Adonai, shalom. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada. E não se esqueça, clame ao Senhor. Senhor, um coração novo, um coração puro, um coração reto. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom, Adonai.